No processo de moagem do malte, é fundamental para extrair o máximo possível da massa do grão, que irá interferir no rendimento, na mostura. O grão tem que ter o mínimo de quebra da casca e da palha do malte, que isso trará mais eficiência no leito de clarificação. Antes de iniciar a fabricação, é importante que tenha todos os ingredientes necessários separados e pesados. É uma etapa que é chamada de cozimento cervejeiro, ou braçagem. É realizado em um tanque de resfriador e aerador de mosto. Durante essa etapa, ocorre uma intensa atividade química, que será a transformação do amido do malte em açúcares fermentáveis. A função da mostura é quebrar as ligações químicas que agrupam as moléculas de destrinas, que são de 3 ou mais moléculas de glucose que se juntam. Teste de Lugol é o teste feito com solução de iodo. Ele é realizado na etapa da braçagem, durante a sacarificação. Ele vai determinar a conversão do amido do malte em açúcar. É um teste determinante no processo. Trata-se de coletar uma amostra do mosto e adicionar a solução de iodo. Durante a adição da solução de iodo, se persistir em uma coloração azul intensa, significa uma baixa conversão do amido em açúcar. Se apresentar uma coloração amarelo levemente dourado, significa uma alta conversão do amido em açúcar, indicando que o processo de sacarificação foi concluído. Grau Brix, determinado durante o processo de braçagem, é medido com o auxílio do refratômetro. O grau Brix é uma escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em uma solução de sacarose. Essa análise vai determinar a densidade do mosto, que deve ser específico para cada estilo de cerveja. O ciclo é composto por recirculação e a lavagem. Bom, na recirculação, o principal objetivo é deixar o mosto mais claro, assim como compactar a malha filtrante formada pelo bagaço do malte sobre o fundo falso do recipiente. Então, esse processo ele consiste em retirar aos poucos o mosto pela torneira e devolver suavemente sobre a camada de bagaço utilizando uma escumadeira para barrar a queda do líquido e evitar a perfuração da malha filtrante do bagaço. Dando continuidade ao processo de produção, a lavagem do mosto tem como objetivo extrair os açúcares residuais do bagaço, evitando que se extraia a quantidade de polifenóis, denominados de tantinos, que ficam nas cascas dos grãos. A quantidade de água que é acrescentada deve ser a uma proporção próxima à quantidade de mosto que é extraído, ou seja, a velocidade que o mosto sai do caldeirão não pode ser maior ou menor que a da água que é acrescentada, se preocupando sempre em manter os 2 dedos de líquido sobre a camada filtrante. Aos poucos, o mosto será substituído pela água da lavagem, devendo parar quando a densidade do mosto que começar a sair for menor que a quantidade da água reservada para esse processo acabar. Após a solubilização do amido, que é na etapa de mostura, é realizada uma filtração do mosto. Ocorre a sedimentação natural de todas as partículas presentes no mosto, as quais são resultantes da aglutinação da casca com resíduos do processo. A remoção do mosto limpo é efetuada por gravidade através do bagaço nas tinas da filtração, que possui fundo falso tipo peneira. Bom, aí está o bagaço, que é o resíduo final do processo, já que todo o amido foi transformado em açúcares e esse bagaço ele já passou por uma lavagem, então ele já não contribui mais em nada no processo. Geralmente esse material ele é descartado ou aproveitado para compostagem.
A fervura do mosto é responsável pela formação de uma parte dos aromas e sabores da cerveja, sendo a última parte quente do processo de produção da cerveja. Essa etapa demora de 60 a 90 minutos, tendo finalidade de esterilização, concentração e evaporação de algumas substâncias indesejadas, onde proporciona a isomerização dos alfa-ácidos do lúpulo, que é um aromatizante e conservante natural. No calor do cozimento, ele libera suas resinas, que têm um sabor amargo, caracterizando assim uma IPA como amarga e de aroma frutado, que são adicionados em 2 momentos da fabricação da cerveja. No início da fervura, para extrair o máximo o amargor do lúpulo, e ao final da fervura, para extrair e armazenar os aromas do lúpulo. As adições do lúpulo são mencionadas de acordo com o tempo em que falta para acabar o processo. Esfriamento do mosto é uma etapa do processo para que ele fique na temperatura exigida pela levedura, pois se introduzida em altas temperaturas, a levedura vai morrer e não vai ocorrer fermentação. Primeiramente, enquanto o mosto ainda estava no fogo, foi posto o chile de imersão dentro dele. Logo em seguida, foi tirado do fogo e passado por um banho-maria. Após o banho-maria, foi instalado as mangueiras do chile, para que ele funcionasse. O chile de imersão é um trocador de calor. Este é o segundo processo de filtração, onde a qualidade ainda pode ser ativamente influenciada. A partir da filtração, são necessárias apenas medidas preventivas para levar a qualidade alcançada até os vasilhames. Bem, as leveduras cervejeiras são micro-organismos responsáveis pela fermentação da cerveja. Elas consomem os açúcares presentes no mosto e os transformam em álcool e gás carbônico. Bom, mas não é só isso. Elas participam de outros atributos sensoriais, como o de cor, aroma, sabor da cerveja. Bom, as leveduras aqui utilizadas são da espécie Saccharomyces cerevisiae, que são leveduras de alta fermentação utilizadas para a produção de cervejas do tipo ale, na qual as IPAs fazem parte. O processo de fermentação é um processo que não depende da nossa intervenção, exceto pela inoculação do fermento. A fermentação tem um papel essencial na produção da cerveja artesanal, pois é nessa etapa que as leveduras transformam líquidos adocicados que produzimos na tão desejada cerveja. Durante a fermentação, as leveduras irão consumir os açúcares fermentáveis no mosto, gerando álcool e CO2, e os aromas e sabores e também a redução pH da cerveja. O tempo e a temperatura da fermentação podem variar de acordo com a densidade inicial do mosto, o tipo de levedura utilizada nas características de cada cerveja. Etapa realizada sob temperaturas de 0 a 3 graus Celsius, a maturação da cerveja merece destaque por ser um momento em que aromas e sabores são apurados. Além disso, alguns compostos orgânicos são eliminados, tais como o diacetil, um grupo de dicetonas vicinais que geram aromas e sabores não muito agradáveis à cerveja. Prime ou açúcares investidos. O preparo do prime depende do estilo da cerveja, cerveja de baixa, média ou de alta fermentação. A baixa concentração de açúcares no preparo do prime pode ocorrer uma baixa carbonatação na cerveja. O envase é a etapa seguinte após o prime. É quem preenche as garrafas com o líquido e, após a sua lacração, deixada em repouso por cerca de 10 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius para ocorrer a fermentação dos açúcares, gerando a carbonatação. Após essa, ela já pode estar pronta para o consumo.